Bem-vindos ao canal ABC do Investidor, eu sou o professor David e hoje vamos falar sobre o que é debêntures e como investir. Antes de continuarmos, quero informá-los que não é recomendação de compra ou venda de ativos, é apenas um vídeo didático, informativo e que você precisa assistir até o final. Debêntures, o que são, como funciona, taxas e como investir em 2021. As debêntures são títulos de renda fixa, geralmente emitidos para médio e longo prazo, com o objetivo de financiar projetos de expansão, atividades ou até mesmo quitar dívidas de sociedades anônimas, não financeiras. Na prática, o investidor empresta dinheiro à empresa e, em troca, recebe juros por isso. Conheça os tipos de debêntures. As debêntures podem ter características específicas, de acordo com a sua emissão. Vejam as principais classificações. Debêntures incentivadas. Seguindo o propósito desse tipo de título, as debêntures incentivadas captam recursos para projetos que desenvolvem a infraestrutura do país. Por isso, até são chamadas também de debêntures de infraestrutura. Geralmente, os setores que contemplam esse aspecto são os de energia, saneamento básico, transporte e logística, por exemplo. Elas foram regulamentadas pela Lei 12.431 de 2011 e são isentas de imposto de renda para o investidor pessoa física, o que deixa a rentabilidade ainda mais atrativa nesses casos. Debêntures comuns. As debêntures comuns são aquelas que possuem tributação, ou seja, não são incentivadas. Nestes casos, elas seguem a tabela regressiva do IR, ou seja, do Imposto de Renda, de acordo com o tempo de aplicação conforme abaixo. Período aplicado, até 6 meses, alíquota de 22,50%. De 6 a 1 ano, 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. Mais de 2 anos, 15%. Debêntures conversíveis são debêntures que contam com a possibilidade de conversão em ações da companhia, ou seja, é possível transformar o título de renda fixa em ações da empresa emissora. Para checar se há essa possibilidade, bem como todos os detalhes dessa condição, os investidores podem consultar a escritura de emissão. Debêntures simples são títulos que não dão ao debenturista o direito à conversão em ações. Por isso, também são chamadas de não conversíveis em ações. Qual é o rendimento das debêntures? Como são emissões oriundas de crédito privado, as taxas de rentabilidade podem ser mais interessantes quando comparadas a outras aplicações de renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto. Porém, cabe observar que o risco de crédito acaba sendo maior também. Há 3 possíveis maneiras de rendimentos: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. No pré-fixado, você define a porcentagem da taxa de retorno no vencimento. No pós-fixado, você define a taxa atrelada ao CDI. E, por último, existe o CDB híbrido, que é uma mistura dos dois anteriores, colocando uma taxa fixa e outra não, como o CDI ou qualquer outra. Pré-fixado. A porcentagem da taxa do retorno no vencimento já é definida no momento da aplicação e não muda com o tempo. Com isso, é possível calcular quanto exatamente o investidor receberá na data de vencimento. Pós-fixado. A maneira como a aplicação irá render está atrelada a algum indicador do mercado, como, por exemplo, o CDI e a Selic. Com isso, a rentabilidade não pode ser calculada antecipadamente, visto que esses indicadores acompanham a economia e podem variar com o tempo. Híbrido. Uma das maneiras mais comuns disponíveis nela, o retorno é composto por uma taxa prefixada. Quais são os riscos de investir em debêntures? Quando se aplica nesse tipo de títulos, basicamente o investidor está emprestando dinheiro para a empresa emissora. Sendo assim, o principal risco envolvido é o risco de crédito, ou seja, de que ela não pague o combinado. Esse risco pode ser maior ou menor, a depender da saúde financeira da emissora. Para ajudar o investidor a saber da capacidade de pagamento daquela debênture, elas podem contar com a avaliação de rating, onde recebe uma nota que
traduz o quanto de capacidade de pagamento elas têm. Vale lembrar que as debêntures não contam com a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. No entanto, elas podem contar com algum tipo de garantia. Garantia real, que são bens integrantes do ativo da empresa ou de terceiros. Neste caso, os bens atrelados como garantia às debêntures servem para quitar a dívida, caso haja alguma dificuldade no pagamento. Garantia flutuante conta com privilégio sobre o ativo da empresa, ou seja, ficam em primeiro lugar na fila de pagamento no caso a empresa emissora venha a falir. Garantia quirografária, ou sem preferência. Nesse caso, não há nenhum privilégio dos debenturistas sobre o ativo da empresa. No caso de falência, onde irão concorrer nas mesmas condições dos outros credores. Garantia subordinada. Tem preferência no pagamento somente frente aos acionistas. Quais as vantagens de investir em debêntures? Geralmente possuem taxas atrativas, até mesmo como maneira de compensar os riscos inerentes, além da possibilidade de serem isentas de imposto de renda para a pessoa física, se for incentivada. E uma ótima alternativa de diversificação, principalmente em momentos de juros mais baixos, como estamos vivenciando. É uma maneira de investir em títulos de grandes empresas e que podem trazer rendimentos muito interessantes para a sua carteira de investimentos. Quais as desvantagens de investir em debêntures? Esse tipo de aplicação é voltado para investidores que têm uma visão mais de médio e longo prazo. Isso porque geralmente são títulos mais longos. Com isso, o recomendável é levá-los até o vencimento para que tenha rentabilidade combinada. Caso seja necessário sair antecipadamente da aplicação, será necessário contar com o mercado secundário, ou seja, que outro investidor compre aquele título de você. Nesse sentido, a liquidez pode ser prejudicada e um pouco mais restrita para alguns papéis. Um outro ponto de atenção é que as debêntures podem ter suas taxas repactuadas no decorrer do tempo se houver necessidade. Conclusão. Estes ativos tendem a oferecer rendimentos mais atrativos e são voltados para objetivos de médio e longo prazos, como a aposentadoria, custeio dos estudos dos filhos ou compra de um imóvel. No entanto, é preciso estar atento ao emissor, pois as debêntures não possuem qualquer garantia. Bom, agora já sabemos o que é debêntures. Então ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.